Boa tarde, amores, tudo bem? Então, eu sou a Josi Borges, estou aqui para falar de mais um assunto da nossa quarentena, da nossa playlist da quarentena, que fizemos uma collab junto com a Fernanda Cunha, querida do canal Vida de Gente Grande. E antes de começar o assunto de hoje, por favor, pessoal, se inscreva no canal e deixe seu like. E se tiver algum comentário, alguma dúvida, informação, dica, nos deixe nos comentários, tanto no meu canal quanto no canal Vida de Gente Grande, que é da Fernanda Cunha. Porque sem essa simples atitude, o YouTube não entende a relevância do assunto e acha que vocês não gostaram do conteúdo. Então, por favor, nos deem um like e se inscreva no canal. Vamos começar o assunto de hoje? Então, pessoal, conforme nós havíamos comentado, a nossa playlist em collab com a Fernanda Cunha, do canal Vida de Gente Grande, vai falar de algumas coisas do cotidiano, de alguma troca de experiência, de algum assunto, enfim, que seja relevante para vocês, assim como foi para nós. Nossa experiência de hoje foi morar junto com a melhor amiga. Eu vou contar um pouquinho da nossa história, minha e da Fernanda, de como a gente se conheceu, enfim, para poder contar como a gente chegou no morar juntas. Vou contar um pouquinho de como eu conheci a Fernanda em 2015, 2016, não tenho certeza, foi mais ou menos essa data. E eu fui chamada para trabalhar na empresa e era no lugar que a Fernanda estava trabalhando, porque ela estava assumindo um outro cargo, uma outra função. A Fernanda ficou uns 15 dias me ensinando e a gente começou a ficar muito amigas. A gente convivia diariamente. Só que, passado alguns meses, teve algumas mudanças na instituição. A Fernanda acabou ficando no mesmo setor, eu acabei tendo uma nova coordenadora e a gente acabou se distanciando. Por um ano e meio, por aí, a Fernanda estava saindo da casa dos pais dela, que moravam na cidade vizinha de Caxias do Sul, em Farroupilha. E daí ela, para ficar mais perto dos estudos, enfim, N coisas, ela me pediu, ela sabia que eu morava sozinha, e ela me perguntou se eu tinha um lugar para ela ficar lá em casa, ou se eu conhecia alguém que queria dividir um apartamento, enfim. Nesse meio tempo, eu já estava namorando o Rafa. O Rafa, para quem não sabe, eu conheci ele antes da Fernanda, já fazem 5, 6 anos, e só que a gente não namorava. E daí, nesse meio tempo, a gente começou a namorar, começamos a sair. E a Fernanda me pediu se ela podia ir lá em casa, ela sabia que eu tinha começado a namorar, mas que se não tivesse problemas, tudo certo, a Fernanda, querida, maravilhosa, assim, ó, ela não é festeira, ela tava solteira, enfim, mas eu disse assim, ela é uma pessoa do bem, super querida, a gente já se conhece, eu tenho confiança nela, não tem problema nenhum. Dependendo da pessoa, eu acho que eu não aceitaria. Eu aceitei porque foi a Fernanda. Porque eu sei que eu tenho um gênio mais difícil, ela é tranquila, mas eu sei que eu tava morando sozinha já fazia alguns anos. Enfim, a Fernanda foi morar comigo em novembro, dezembro. Ela ficou só 8 meses, 9 meses. Porque o que acontece? Eu fui pra praia de férias e o Rafa, nós somos juntos, né? E na volta do Rafa, ele começou a ir dormir lá em casa, né? Dormiu segunda, dormiu terça, dormiu quarta, dormiu quinta. E a Fernanda tava lá em casa e ele lá em casa. E o apartamento era pequeno. Então, não foi um problema no começo, a gente se deu super bem, foram uns meses bem tranquilos. Foi... como é que eu posso dizer? O Rafa, ele é uma pessoa tranquila, ele é calmo, ele se dá muito bem com todo mundo, inclusive ele é quieto, ele não quer nem aparecer nos meus vídeos, pessoal, mas uma hora dessas eu trago ele pra vocês conhecerem, quem não conhece.
E a Fernanda também é muito de boa. E lá em casa era nós 4, né? Eu, o Rafa, a Fernanda e a Sofia, que é a minha cachorrinha. Inclusive, Sofia, vem aqui. Esse barulho de patinha é dela. Vem dar um oi, Sofia. Diz, eu sou o bebê da mamãe. Dá oi lá. Oi, pessoal. Bom, a Fernanda acabou ficando lá com a gente, ela se mudou, ela ficou no outro quarto. A gente dividiu bem no começo. O que é importante, quando você vai morar junto com alguém, ou você é o dono do apartamento, ou você tá indo morar com uma pessoa, enfim, vocês têm que sentarem e alinharem algumas coisas, não só a questão do preço, mas tem que ser assim, ó. Como é que a gente vai se organizar na limpeza? Como é que a gente vai se organizar na sala, digamos assim? Ou, eu quero receber um amigo, como é que vai ser? Ou uma amiga. A Fernanda sabia que eu tinha o Rafa. A Sofia, antes de ela se mudar, eu disse que eu tinha a Sofia, que se ela não se importasse, a Sofia é um cachorro bem tranquilo, não é inclusive o Spinter barulhento por aí, ela é muito de boa, ela gosta de todo mundo, ela vai no colo de todo mundo, ela é super fácil de lidar, é a Sofia. Então eu deixei bem claro pra Fernanda isso, né? A Fernanda disse que era bem tranquilo, porque ela gosta de cachorro, enfim. E na época o Rafa também conhecia a Fernanda, acabou conhecendo a Fernanda, gostou da Fernanda, todo mundo se deu bem. Daí a gente assistia Netflix junto, nós éramos sempre os 3. Compramos baralho pra jogar juntos, no final de semana a gente fazia janta junto, a gente conseguiu se organizar na limpeza, não é uma coisa que eu goste muito. Quando a Fernanda chegou lá, gente do céu, ela limpava assim, ó, eu disse pro Rafa, às vezes dá vontade de nem cobrar ela, porque ela limpou tão bem o apartamento, tá tão impecável. Só que daí, a passar das semanas, algumas situaçõezinhas foram acontecendo. Nada grave, e por um lado eu até agradeço ela, porque ela me ajudou muito a ser um pouco mais minimalista. A Fernanda, eu tenho mania de, eu tenho um produto e ele tá quase no fim, ou eu gostei da embalagem e eu vou guardando, pessoal. Então pense em guardar um monte de embalagem só porque você gostou da embalagem. Não dá, né? É vazia, joga fora. E às vezes eu não me atentava à data de validade. E daí a Fernanda, nessas limpezas dela, no banheiro, enfim, na cozinha, ela ia jogando tudo fora. Daí às vezes eu chegava, não tinha, ela tinha jogado fora. Ela limpou e jogou fora. E daí, no começo, um pouco me deixou assim, tipo, acho que eu vou falar com a Fernanda, porque... Só que daí depois eu pensei assim, não, eu não tava usando isso pra nada, tava ali, já tava parado, deixa assim. Tá, então beleza, foi indo. E, no geral, assim, a gente se dava muito bem, não tivemos grandes problemas, a nossa amizade até então não ficou afetada, tava bem de boa, foram 8, 9 meses bem tranquilos. E o que eu vou dizer pra vocês de prós, tá, pessoal? Isso foi bem pensado e eu comento com todo mundo. Prós, questão de economia, questão financeira. Foi muito bom, porque no começo foi muito bom, porque eu conseguia me organizar e eu conseguia guardar um pouquinho de dinheiro, porque nesse meio tempo o Rafa me pediu em casamento, então eu consegui pegar esse dinheiro e fazer algumas coisinhas com ele em relação ao casamento. Da metade pro final, que a gente morava junto, eu acabava me excedendo e não guardava o dinheiro. Então, assim, se você botou uma meta de morar com alguém para economia ou para guardar dinheiro, para investir, enfim, para ajudar com as despesas, leve isso a sério. Porque não adianta você dividir o apartamento com alguém, enfim, dividir uma casa, um aluguel, se você não está guardando dinheiro, se você não está focando no que você realmente se propôs no início, com você mesmo, tá? Porque uma questão que é fato, pessoal, a sua liberdade e seu conforto, às vezes o dinheiro não paga. Porque se eu soubesse que eu não ia guardar nenhum centavo do dinheiro enquanto a Fernanda estivesse lá, eu teria pensado assim, hoje, não vou morar com ninguém, porque eu me viro sozinha e meu conforto e minha liberdade de andar em casa, fazer o serviço, a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser dentro de casa,
não compensa porque eu não tô guardando dinheiro. Agora, se você focar em guardar o dinheiro, se você focar em economizar e realmente fizer isso, compensa. Se a pessoa for bacana, que nem foi o nosso caso. Então, questão de economia, pra mim, no meu caso, foi ótimo. A outra questão que eu gostava foi porque, assim, eu morava sozinha até então, até alguns meses atrás não tinha o Rafa todo dia lá em casa, porque eu era solteira, a gente não tava nem namorando. Foi meio complicado, porque de repente eu me vi com 2 pessoas em casa. A sorte é que os dois são bem tranquilos, mas eu me vi com 2 pessoas em casa. Tu é só uma, tem 2 quartos, o banheiro, a sala, a cozinha toda pra você. E daí, do nada, vocês estão em 3 dentro de casa. Não tive problema com o Rafa, eu não sou uma pessoa ciumenta, sou uma pessoa bem tranquila, então eu não tive problema com isso. Até porque os dois se dão super bem. Nós somos tipo 3 irmãos, ou algo parecido, assim, eles também. E então foi bem tranquilo, foi bem de boa, assim. Eu comecei a ter companhia. Eu comecei a ter companhia pra este filme, eu comecei a ter companhia pra escutar música. E daí a gente gosta de maquiagem, eu e a Fernanda, a gente começava a se trocar figurinhas de maquiagem. Ah, eu gosto disso, eu gosto assim, segue tal pessoa, porque tal não sei quem dá uma dica diferente, porque eu gosto de não sei o quê. Então a gente tinha uma troca muito grande, e aprendizado, e ela também faz administração de. Então a gente começava a trocar muita coisa, muita informação. Uma puxava a outra, e até hoje uma puxa a outra, uma ajuda a outra. Então eu gosto muito disso. Questão que foram contras, assim. A falta de liberdade que eu tive dentro de casa, porque nem sempre o banheiro ia estar disponível a hora que eu quisesse. E a questão da individualidade, né, pessoal? Nem sempre eu ia poder me jogar no sofá, nem sempre eu ia poder dormir com a porta aberta, nem sempre o Rafa ia lá em casa no começo. Então, essas coisas não pesaram tanto, tá? Mas pensando hoje, que eu tive que fazer uma reflexão sobre isso hoje vem à minha mente. É mais complicado, né? A Fernanda, daí, a gente sentou, conversou, a gente conseguiu dividir as tarefas, então foi bem tranquilo. As situações que mais foram conflituosas ou que geraram um certo desconforto entre as duas, acredito, né? Porque eu comentei com ela. 2 situações que foram mais constrangedoras, assim, que eu fico. Eu sou explosiva, né? Então eu fiquei mais chateada na hora, mas agora eu dou risada porque foi engraçado. Uma das coisas é que eu sou uma pessoa, apesar de não ser tão organizada, mas eu me organizo. Então aqui em casa, normalmente, a gente não deixa faltar as coisas em relação à comida, mas a gente também não tem excesso. Então, se eu tenho aqui tudo é comprado por quilo, né? 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, 1 quilo. Só que quando a gente vê que vai faltar, a gente já passa no mercado e compra. Então a gente não deixa faltar, é muito raro. A gente pode não ter uma coisa que não é do nosso dia a dia, mas o que é do nosso dia a dia a gente não deixa faltar. E na época eu não deixava faltar farinha de mandioca temperada, pessoal, porque eu comia com feijão. Então pensem só. E quando eu saía do trabalho, eu ia pra casa e vou comer minha farinha de mandioca com arroz, ou com feijão, ou com qualquer coisa. Porque daí ela era meu temperinho pra. E um dia eu cheguei em casa, e a Fernanda também comia. Um dia eu cheguei em casa e não tinha. Eu mandei um áudio pra Fernanda. Fernanda, cadê a minha farinha de mandioca? Daí ela disse assim, eu comi. Eu disse assim, mas quando tu come, tu compra outra, tu não deixa vazia, né? Tipo, na hora eu fiquei braba porque nunca deixei a Josi com fome. Eu fico muito braba. Mas passou, a gente riu, ela comprou outra farinha, e foi bem tranquilo. Na hora eu fiquei braba, mas depois foi bem de boa. E a outra situação que foi um pouquinho mais desconfortável é que às vezes a gente acabava indo dormir nos pais do Rafa, porque daí a gente tinha um pouquinho mais de liberdade, a gente saía do nosso convívio com a Fernanda, era só eu e ele, enfim, os pais dele, pra mudar o ambiente também, né? E um dia ela começou a ir pra festa, porque daí ela tava solteira, né? Inverteu seus papéis, ela começou a ir pra festa e ela me mandou uma mensagem que de manhã, num domingo de manhã, que ela tinha ido pra casa com uma amiga, que eu não lembro o nome da amiga, não vem ao caso também, e ela perguntou se
Não, foi de madrugada. Daí ela perguntou se tinha problema de a amiga dormir lá. Foi ao contrário, né? Uma coisa assim. E daí eu disse assim, não tem problema. Só que é ideal que tu me avise com um pouco de antecedência. Porque daí eu me organizo. Porque já pensou se eu e o Rafa tivéssemos em casa sozinhos? A situação que podia acontecer? Daqui a pouco a guria podia aparecer de calcinha na sala, ou o Rafa de cueca. Então, como o apartamento era pequeno, não tinha muita privacidade, porque não tinha suítes com banheiro, enfim, eu comentei com ela que ia ser desconfortável uma situação parecida. Mas ela se entendeu super bem e foi bem tranquilo. O que eu tiro de lição dessa história, pessoal? Que foi muito bom morar com a Fê. E a gente descobriu uns laços maiores. Eu acho que ela tem os pontos fracos e fortes dela, eu tenho meus pontos fracos e fortes, defeitos todo mundo tem, qualidade todo mundo tem. Só que a gente conseguiu conviver. Nós não brigamos, nós não se desentendemos. Quando ela saiu de lá, claro que a gente gostaria de conviver muito mais do que a gente convive, mas se tem uma pessoa na vida que se eu der um grito, se eu falar alguma coisa, se eu tiver num dia mal, ou se eu tiver num dia bom, ou se não sei o que, uma pessoa que a gente pode não se ver com frequência, e a gente se vê bem pouco, se for ver. A gente se vê assim, quando eu... é bem pouquinho mesmo. Mas assim, quando a gente não perde contato. A gente se fala quase todo dia pelo WhatsApp. Ela me incentiva em coisas. Às vezes as coisas nem tão boas, mas ela me incentiva. Ela me dá dicas, ela me apoia, eu apoio ela. Eu sou meio mãe dela, assim, meio... Fernanda, não sei o que. Tu não tá postando mais vídeo, Fernanda? E daí a Fernanda, ai, tive uma ideia, não sei o que lá. Então a gente se ajuda muito, eu acho que a gente é tipo irmãs de outra vida. Eu gosto muito da Fê, o Rafa também. Enfim, toda a família gosta dela. Foi uma pessoa que a gente aprendeu muita coisa juntas. E eu espero que nossa amizade continue assim, ó, pro resto da vida. Ainda a gente tem planos de viajar juntas, se Deus quiser um dia sai do papel, em casal, sozinhas, enfim, não sei, mas a gente tem vontade de viajar junto, a gente tem vários projetos juntas e, enfim, eu não posso falar muito, daqui a pouco eu começo a chorar, porque eu gosto muito da Feira, ela é assim, ó, do meu coração, da vida todinha, né, Sofia? Da vida todinha a Fernanda é, né? E esse é um pouquinho da nossa história, do nosso dividindo apartamento com as amigas. Espero que vocês tenham gostado. Não, se eu ficar falando eu vou levar o dia inteiro, o YouTube não deixa carregar o vídeo enorme. Espero que vocês tenham gostado. Perguntem, questionem, deem dicas, enfim. Espero que a nossa playlist esteja agregando vocês. Corram, eu vou deixar o link do vídeo da Fernanda. Corram pro canal Vida de Gente Grande, curtam, assistam. A Fernanda tem várias dicas bacanas. Ó, pessoal, só tenho a agradecer a Fê, só tenho a agradecer a vocês e estamos aí. Muito obrigada e até o próximo vídeo da nossa playlist de quarentena, meninas. Beijão!